Vamos retomar aqui. Eu fiquei pendente de tratar com vocês um ponto ainda sobre a associação, sobre a liberdade de associação, que é muito importante. Na verdade, não é sobre o direito à associação que eu quero trabalhar com vocês e que eu preciso do cuidado e da atenção. Na verdade, é com a dissolução compulsória das associações e a suspensão das atividades. Muito bem. O direito à associação, a gente pode pensar assim, as turmas, normalmente, têm as suas associações de turma, né? As associações de turma servem para quê? Para organizar a festa de formatura, para organizar a solenidade. Aí os caras montam uma associação, perfeito? Eu te pergunto o seguinte, para terminar com essa associação, para dissolver essa associação, ok? O que pode dissolver essa associação? Como é que pode ter fim essa associação? Ou quando pode ter fim essa associação? Terminou a festa, terminou a associação. Quando os associados não têm mais interesse naquela associação, o que eles podem fazer? Dissolver essa associação. Bom, então, por vontade dos associados, a associação pode ser dissolvida a qualquer tempo. Concordam comigo? Não tem mais interesse, não querem mais, terminou a associação. Bom, agora, pessoal, não sendo por vontade dos associados, a gente fala do quê? De dissolução compulsória. E aí, na verdade, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, olha só, a suspensão das atividades de uma associação e a dissolução compulsória. Pessoal, tanto uma como a outra, tanto a suspensão das atividades como a dissolução compulsória, tanto a dissolução das atividades, quanto a dissolução compulsória, quanto a suspensão das atividades, dependem de uma decisão judicial. Tanto uma como a outra dependem de uma decisão judicial. Qual é a diferença? A suspensão das atividades precisa de uma decisão judicial, mas essa decisão judicial aqui, não precisa do trânsito em julgado. Essa decisão judicial, ela pode ser sem trânsito em julgado. Para suspensão das atividades, uma decisão judicial sem trânsito em julgado. Agora, para dissolução compulsória, eu preciso de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Eu vou trabalhar com isso aqui, levando em consideração o que, queridos? Olha só. O Ministério Público, imaginem comigo, que o Ministério Público concluiu que a torcida organizada do Inter ou do Grêmio, tanto faz, a torcida organizada do Inter ou do Grêmio é uma organização de caráter paramilitar. O Ministério Público, convencido de que a torcida organizada do Inter ou do Grêmio, que uma torcida, olha só, que uma torcida organizada, o Ministério Público convencido que a torcida organizada, ela se caracteriza como uma associação com caráter paramilitar. Te pergunto, o Ministério Público pode suspender as atividades dessa torcida organizada? Não. Por que não? Porque precisa de uma decisão judicial. O que o Ministério Público pode fazer? Convencido que a torcida tem caráter paramilitar, o Ministério Público pode propor uma ação requerendo, olha só, requerendo a imediata suspensão das atividades e a dissolução compulsória. O Ministério Público pode pedir, olha só, eu tenho foto, eu tenho gravação, eu tenho
provas de que essa torcida organizada, ela tem caráter paramilitar. Doutor, juiz, por favor, conceda uma liminar para suspender imediatamente as atividades. Suspender imediatamente. E depois, o que eu quero é a dissolução compulsória. Pessoal, o que eu preciso chamar a tua atenção? Para que eu tenha tanto uma como a outra, é necessária a decisão judicial. Não pode ser um requerimento do Ministério Público, ou melhor, não pode ser uma determinação do Ministério Público. Tem que ter uma decisão judicial. A suspensão das atividades poderia ser uma liminar. Não me interessa o termo processual aqui, se liminar, antecipação de tutela, cautelar. Não interessa. Interessa o quê? Não precisa ter trânsito em julgado. Agora, para a dissolução compulsória, pessoal, tem que ser uma decisão que a gente pode chamar de decisão o quê? Uma decisão definitiva. Uma decisão da qual não cabe mais recurso. Aí sim é que eu vou ter a dissolução compulsória. Qual é o meu cuidado em relação a isso, pessoal? Olha o artigo 5º, por favor. Olha o artigo 5º que nós estamos tratando. No inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Até aqui tranquilo, pessoal? Agora, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso do inciso 19? O primeiro caso é a dissolução compulsória. Qual é o meu cuidado aqui? É que normalmente vai ocorrer primeiro o quê? Suspensão das atividades. E depois a dissolução compulsória. Mas é exigido no primeiro caso, dissolução compulsória, o trânsito em julgado. No segundo caso, qual é o segundo caso? E eu retomo aqui para ler e chamar a atenção de vocês. Olha só, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Primeiro caso. Ou ter suas atividades suspensas. Segundo caso. Por decisão judicial. Exigindo-se, no primeiro caso, dissolução compulsória, o trânsito em julgado. Isso aqui cai em 1 milhão de provas. Isso aqui cai em várias provas, pessoal. Tem um monte de questão de prova sobre isso. E é barbada de errar. É barbada de errar. Por quê? Porque decisão judicial é nos dois. Dissolução compulsória, decisão que seja definitiva com trânsito em julgado. Suspensão das atividades pode ser uma liminar, antecipação de tutela, pode ser uma cautelar. Eu estou viajando aqui nos termos de processo, tanto faz. O importante é que não precisa ser uma decisão que tenha trânsito em julgado, ok? Perfeito, senhores? Tranquilo? Professor, uma sentença do juiz de primeiro grau, uma sentença do juiz de primeiro grau, que tenha sido atacada por recurso. Essa sentença, ela é uma decisão judicial que, tendo sido atacada por recurso, pode determinar a dissolução compulsória? Não, por quê? Porque se ela é passível de recurso, ela ainda não tem o trânsito em julgado. Ok, queridos? Tranquilo? Joia! Aqui, pessoal, eu não vou ir adiante na associação, só obviamente vou pedir que vocês deem uma olhadinha no inciso 18, tá? Que fala sobre a criação de associação na forma da lei de cooperativa também, independe de autorização, sendo vedada interferência estatal no seu funcionamento, tá? Uma questão que me interessa ainda sobre as associações é em relação ao disposto no inciso 21, pessoal. Destaca o inciso 21 para mim, por favor. O inciso 21 diz assim, ó, que as associações, as entidades associativas, destaquem ali, ó, quando expressamente autorizadas, elas poderão, e só quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. A associação de turma só pode ingressar com uma ação judicial ou representar
extrajudicialmente a turma, ou propor uma ação judicial em nome da turma, se a associação for expressamente autorizada. Senão, não tem esta legitimidade. O que é ter legitimidade? É ser parte legítima para ingressar com a ação. A associação somente poderá representar, somente terá legitimidade para representar se for expressamente autorizada. Diferente do que acontece, por exemplo, e nós vamos falar disso mais adiante, com os sindicatos. Sindicato tem essa legitimidade por ser sindicato. Sindicato representa a categoria, artigo 8º, inciso 3, depois tu estuda, artigo 8º, inciso 3, o sindicato representa a categoria administrativamente, judicialmente, por ser esta a função do sindicato, representar a categoria. Não precisa ser expressamente autorizado. Ok, queridos? Tranquilo? Fechamos esse ponto também. A última observação sobre a associação, pessoal. Querendo ou não, às vezes a gente tem que retomar alguns pontos aqui. Última, olha só. O direito à associação, ele é um direito positivo e negativo. O que significa isso? O direito à associação é um direito positivo e negativo. Positivo por quê? Quem pretender associar-se, pode. Agora eu te pergunto, alguém é obrigado a se associar? Não. Quem quer sair da associação, pode. Por quê? Porque ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se associado. Por isso um direito positivo, direito que tu tem, e por isso um direito negativo. Se tu não quer permanecer associado, tu não é obrigado a permanecer associado, ok? Fechamos com isso os pontos relacionados à associação. E agora vamos tratar da propriedade. A nossa Constituição assegura o direito à propriedade. Ótimo. Agora eu te pergunto, tu que é proprietário de um imóvel, pode usar esse imóvel como tu bem entender? Professor, comprei um terreno, o terreno fica no centro da cidade. Eu não vou construir absolutamente nada nesse terreno, porque eu quero que esse terreno valorize. Eu paguei por esse terreno R$1 milhão e eu sei que esse terreno daqui a 5 anos vai valer R$3 milhões. Eu vou deixar esse terreno lá única e exclusivamente com o objetivo de valorizá-lo para que futuramente eu venda esse terreno e ganhe dinheiro com isso. Posso fazer isso, pessoal? Até posso, né? Até posso. Mas essa propriedade não está cumprindo a sua função social. A propriedade é assegurada, mas a propriedade fica condicionada ao quê? A propriedade tem que cumprir a sua função social. Isso que eu vou colocar aqui, vocês não precisam se preocupar, mas é importante entender que tem função social tanto a propriedade rural como a propriedade urbana. Tanto a propriedade rural como a propriedade urbana tem que ter uma função social. Te pergunto, pessoal, qual é a função social, assim rápido, para a propriedade rural? Quando é que uma propriedade rural cumpre a sua função social? Quando ela é produtiva. Se a propriedade ela é produtiva, ela cumpre a função social. Claro que se nós estivéssemos estudando a fundo a Constituição, a gente ia ver outros requisitos. Ela tem que produzir de acordo com critérios de racionalidade, tem que cumprir a legislação ambiental, tem que cumprir a legislação trabalhista, uma série de critérios. Mas ela tem que ser basicamente produtiva. Se for produtiva, cumpre a sua função social. Qual é a função social da propriedade urbana, senhores? Qual é a função da propriedade urbana? O que determina a função social da propriedade urbana é o plano diretor.
É o plano diretor. Sendo que esse plano diretor só é obrigatório para os municípios que tenham mais de 20 mil habitantes. Normalmente, o plano diretor, isso você não precisa se preocupar, é para que eu possa explicar outro ponto para vocês. Normalmente, o plano diretor vai dizer que a função social da propriedade urbana é o quê? Para que se destina uma propriedade urbana? Moradia. Além da moradia, o que mais? Comércio, lazer, para isso, né? Nunca chamou a atenção de vocês, para mim chama muito, que às vezes, numa área supervalorizada da cidade, tu olha um terreno que é um terreno supervalorizado e em cima daquele terreno tem uma casa que já está caindo. Ah, a casa está meio encostada lá, caindo a casa lá, mas tem aquela casa. Por quê, pessoal? Porque se não tiver a casa, o que vai acontecer? É um terreno que a gente chama de terreno baldio. Não está cumprindo a função social, que é a moradia. E aí, pessoal, nós vamos ver o seguinte, que a propriedade, quando a gente não atende a função social, o que pode acontecer? Desapropriação. Muito bem. Desapropriação. O que é desapropriação? O que é desapropriação? O que significa desapropriar? Desapropriação é a perda da propriedade, né? Com a desapropriação, tu perde a propriedade. Muito bem. A propriedade produtiva, ou melhor, olha o que eu vou te perguntar, questão boa de prova. Uma pequena propriedade produtiva, na qual trabalha a família, é o único imóvel dessa família. A família torna essa pequena propriedade produtiva com o seu trabalho. Não tem outra propriedade. Essa propriedade pode ser desapropriada? Sim, pode. Olha que sacanagem. Vai. Oi? Pelo bem da coletividade, né? A pequena propriedade pode estar num local aonde o poder público resolva fazer um açude, uma hidrelétrica. O senhor vai desapropriar a propriedade produtiva? Claro que vai desapropriar. Quer dizer que eu posso ter uma desapropriação da propriedade produtiva assim. A pequena propriedade, olha a sem vergonhice da questão, a pequena propriedade não será objeto de penhora, que é diferente. A pequena propriedade não será objeto de penhora, e não será objeto de penhora para pagamento de dívidas da sua atividade produtiva. Eu já volto nesse ponto, tá? Da pequena propriedade. Agora, pessoal, toda propriedade pode ser desapropriada. Toda pode ser desapropriada. Agora, tem a desapropriação, que a gente chama de desapropriação sanção, que é a pena, que é o castigo para quem usa mal a propriedade. E tem a desapropriação por interesse, necessidade e utilidade pública. E vejam, por interesse, utilidade ou necessidade pública, eu posso desapropriar até a propriedade produtiva. Ainda, pessoal, existe a possibilidade de tirar a propriedade de alguém sem pagamento de qualquer tipo de indenização? Só que aí não é desapropriação. Aí chama de quê? Expropriação. Quando é que a gente pode ter expropriação? Isso não interessa para a prova de vocês, tá, pessoal? Só para que eu argumente aqui com vocês e mostre as distinções. Sabe de quem que ocorre a expropriação? Daquele que tem gleba rural e utiliza, é produtiva. Maconha, os pezão de maconha parecem os pés de mandioca. Dessa altura, coisa linda, né? Os pezão de maconha, coisa mais linda e tal. O cara olha lá, vamos fazer o quê? Vamos queimar todos. Expropriação. O que é expropriação? Perda da propriedade, por quê? Porque tu está utilizando para, até o artigo 243, se eu não me engano, 243 eu acho que é, não custa aqui eu confirmar, para que depois vocês possam ficar com essa informação, não que vai ajudar na nossa prova, não acredito que seja cobrado isso. Mas veja, as glebas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, serão imediatamente
expropriadas, olha o termo, não é desapropriadas, expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Ok, pessoal? Agora, o que eu preciso? Existe a desapropriação para quem não cumpre a função social, que é a desapropriação sanção, e existe a desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade. A desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade, ela aparece, pessoal, no inciso 22. Olha só, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Isso eu preciso que vocês destaquem. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Professor, quer dizer que tem indenização, que tem desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade que pode ser desapropriada. A regra é o quê, pessoal? Nesses casos aqui, desapropriar e pagar uma indenização de que forma? Indenização prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra. Mas a nossa Constituição diz que a desapropriação para fim de reforma agrária daquela propriedade que é improdutiva, propriedade que não cumpre a função social, que é improdutiva e que vai ser desapropriada para reforma agrária, essa propriedade que vai ser desapropriada para reforma agrária, a indenização, ela não será em dinheiro. Vai ser em título da dívida agrária. Título da dívida agrária. E quando a propriedade urbana não cumpre a função social, a propriedade rural, o cara recebe títulos da dívida agrária. Quando for propriedade rural. Quando for propriedade urbana, que não cumpre a função social, ele recebe em título da dívida pública. Agora, nos dois ele recebe, tá, pessoal? Nos dois ele recebe. Não ocorre uma desapropriação sem pagamento. A diferença é o quê? Que por utilidade e necessidade, como regra e interesse social, eu tenho que ter uma indenização que seja o quê? Prévia, justa e em dinheiro. Salvo no caso de não cumprir a função social, que aí ela vai ser desapropriada, tu vai receber uma indenização que é prévia, só que vai ser em título da dívida pública, título da dívida agrária, e eles são resgatáveis em determinado período de tempo. Urbano, via de regra, 10 anos, rural, via de regra, 20 anos. Por favor. Antes... Mas pode acontecer que não, né? É que assim, como é que eu vou te dizer? Não pode. De acordo com a Constituição, não pode. Agora tu vai me dizer assim, professor, já aconteceu. É que se fizessem só aquilo que pode, eu tava desempregado, velho. Sacou? Se os caras fizessem só aquilo que pode... Imagina, que dia triste. Ninguém rouba. Ninguém deve. Todo mundo cumpre o direito do trabalhador. Ninguém mata, ninguém se separa. Eu faço o quê com o meu escritório? Fecho e abro uma floricultura, porque vai ser todo mundo feliz. Vai ser uma felicidade bagual. Os caras vão ser muito felizes. Eles vão fazer o quê? Vão se dar flor. Tem que ter, os caras têm que descumprir a lei, cara. Não, tô sacaneando, tô brincando, né? Obviamente que... claro, eu tô brincando contigo. Tô aproveitando para fazer uma brincadeira. Por exemplo, o MST, cara, é um movimento que surgiu a partir do quê? Dos afetados pela desapropriação de terra em razão de criação de barragens. E aí os caras receberam uma indenização prévia
receberam uma indenização em dinheiro antes de sair, mas diziam eles que essa indenização não era justa. E aí meteram o pé na bunda dos caras e sai daqui. E aí eles estão discutindo, alguns até hoje, se a indenização é ou não é justa. Via de regra, de acordo com a Constituição, indenização prévia, justa e em dinheiro, salvo nos casos de não cumprir a função social. E na verdade, cara, nesses casos... via de regra, o cara que tem desapropriado sempre acha que o valor não é justo, né? Ah, tu tá tirando. Os caras de lá, veja, os coitados que tu tira de lá, eles acham que o valor que eles estão recebendo não é justo. Via de regra, deveria ser prévia, justa e, de fato, em dinheiro. Ok? Beleza, pessoal? Jóia. Por favor, querido. Isso, o prazo de resgate, se tu quiser, não é o caso, não é necessário, mas se tu quiser, o artigo 180, deixa eu te colocar aqui, o artigo 182, ele diz assim, ó, deixa eu ver se é o 182 que eu quero. Só um minutinho, pessoal, que eu fiquei em dúvida aqui. O 182 diz assim, a política executada tem como objetivo, plano diretor, a propriedade com prestação social, desapropriação é facultado. É o 182, parágrafo 4º, tá? Artigo, pessoal, 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, existir nos termos da lei, do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de, olha o inciso 3 depois, desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos. Título da dívida pública com prazo de resgate de até 10 anos. Em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Ok? Propriedade urbana, 182, parágrafo 4º, inciso 3. Para a propriedade rural, é o 184. Diz assim: compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de emissão e cuja utilização será definida em lei. Ok? Perfeito, pessoal? Eu não tenho mais o que falar para vocês de desapropriação. Eu quero atenção no inciso 25 agora, que vocês vão puxar uma flechinha ali e vão anotar. Requisição administrativa ou requisição para uso, requisição administrativa ou requisição para uso. O que diz o inciso 25, pessoal? Que a autoridade competente poderá utilizar a propriedade particular, em caso de quê, pessoal? De iminente perigo, né? Em caso de iminente perigo público, pode utilizar a propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização, o que diz ali? Ulterior. O que é isso? Posterior. Usa a propriedade particular. Por quê? Houve uma enchente no rio, em Esteio, e alagou a casa de uma galera. E aí o pessoal ficou sem abrigo, desabrigado. E aí tem um ginásio poliesportivo privado. O que o poder público pode fazer? Pega as famílias e coloca no ginásio. Usa a propriedade particular e assegura ao proprietário uma indenização posterior em caso de dano. Foi desapropriada a propriedade dele, pessoal? Não. Continua sendo dele, mas está sendo utilizado, ok? Fecha então o inciso 25 com esse ponto. O inciso 26 é o da pequena propriedade rural. Por favor, pessoal, leiam e prestem atenção. Vou fazer a leitura do 26 aqui. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora. O que é penhora, pessoal? Penhora é uma forma de proceder. Quando o cara tem uma dívida e não paga a dívida espontaneamente, o que acontece? Serão penhorados tanto os bens dessa pessoa, quanto baste para o pagamento do principal, dos juros, correção monetária e custas processuais, ok? Honorários e custas, perfeito? A pequena propriedade rural não será objeto de penhora. O cara tem uma dívida, porque ele comprou um trator para utilizar na pequena propriedade rural. Ele tem uma dívida, porque ele comprou uma Kombi. E ele utiliza essa Kombi para trazer os produtos que ele produz na pequena propriedade rural dele e da família para vender na feira do produtor. Aí um dia o pobre miserável estava vindo de fora para a cidade com a Kombi, deu uma zebra e incendiou a Kombi. Tu acha que ele tinha seguro? Quem tem Kombi não tem seguro. Não tinha, coitado. Tu acha que quando incendeia a Kombi do miserável tem seguro? Não tem. Aí o que vai acontecer? Ele não consegue pagar o financiamento da Kombi. Aí eu te pergunto, a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora para pagar o financiamento? Não, desde que seja o quê? Olha o que nós temos aqui, pessoal. Para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Professor, o que a Kombi tem a ver com a atividade produtiva? Tudo. Por quê? Porque era o meio utilizado para trazer os produtos para a feira do produtor. Ok, pessoal? Joia. Pagamento de dívida decorrente da atividade produtiva. Professor, e se o pequeno produtor rural resolveu comprar um Porsche Cayenne para trazer alface, tomate e queijo na feira do... Aí não, né, pessoal? Aí não. A gente está pensando no que aqui? E eu estou insistindo. O trator que ele comprou, o implemento agrícola, brinquei com a questão da Kombi para chamar a tua atenção e destacar no material o quê? Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Por que esta cara de desconfiança? Por causa da Kombi. Não? As dívidas decorrentes da atividade produtiva. A nossa Constituição não fez distinção em relação à dívida trabalhista ou não. Ela não fez distinção. E ela não está falando aqui da lei de impenhorabilidade do bem de família, ok? Não é bem de família que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com a pequena propriedade rural, que é trabalhada pela família, que não é o bem de família, ok? A Constituição não faz ressalva, tá? Bom, depois, pessoal, da pequena propriedade rural, o inciso 22. O inciso 22 fala de... Porque quando a gente fala de propriedade, a gente tem que entender que a propriedade ela é tanto material como ela é imaterial. Propriedade material, pessoal, é o quê? Propriedade dos bens móveis ou imóveis, ok? E o que é a propriedade imaterial? Qual o exemplo de propriedade imaterial? Os direitos, que nós chamamos de direitos... Direitos autorais. Propriedade imaterial. Direito ao fazer cópia? Eu não vi o que... Perfeito, direito à propriedade intelectual, eu não ouvi. E, de fato, pessoal, essa propriedade intelectual, ela é o quê? Imaterial. Criação, invento, marca, nome, patente. O livro que tu compra, quando tu compra esse livro, eu te pergunto, tu compra o quê? Tu compra o livro, é meu. Agora, tu comprou o direito de reproduzir, de fazer cópia? Não, né? Porque esse direito pertence a quem? Ao autor. Observe o que a nossa Constituição coloca em relação a isso, aos direitos autorais. O inciso 27. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos isso. Né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, questão de prova, pelo tempo que a lei fixar. Transmissível aos herdeiros pelo tempo, por prazo indeterminado.
Não. Pelo tempo que a lei fixar. Professor, qual é esse tempo? Não interessa, não vai ser cobrado de vocês. Ah, não interessa, não vai ser cobrado de vocês esse tempo. Ah, é pelo tempo que a lei estabelecer. Então quer dizer que, se eu escrever um livro, se eu escrever uma letra de uma música, e o cara morreu, esse direito do autor vai ser transmitido para quem? Para os herdeiros. Pelo tempo que a lei fixar. E aí aquele direito que era um direito exclusivo do autor será transmitido. Então, eles são transmissíveis. Pelo amor de Deus, pessoal, eles são transmissíveis. Eles são negociáveis. O cara pode vender o direito autoral? É evidente que sim. Ele pode vender, ele pode transmitir, ele pode negociar. Não tem nada de mais nisso, ok? Também, na mesma esteira, nós temos uma outra referência importante, questão de prova, inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a proteção, letra A, a linha A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Questão miserável de prova. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humana, salvo nas atividades desportivas. Não. E, inclusive, estas são as questões miseráveis que a banca faz. E, às vezes, tu perde uma questão por causa de uma bobagem. Inclusive nas atividades desportivas. Por isso que os jogadores de futebol, por exemplo, eles recebem um valor de salário e um valor que é um valor a título daquilo que muitas vezes se chama de direito de arena, o direito de imagem. Ok, senhores? Muito bom. Depois, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou as que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Que não tenho muito o que falar para vocês, mas é evidente que o autor tem que ter direito de fiscalizar, né? O cara tem que saber quantos CDs, quantos DVDs, quantos livros foram editados. Essa aqui é a tal edição. Essa edição está na 9ª edição. Se eu sou o autor desse livro, eu tenho que saber quantos livros tiveram em cada edição, para que eu possa controlar o quê? O meu cacau. Estão me pagando ou não estão me pagando? Quem comprou uma briga por causa disso, claro que há muito tempo atrás, o Lobão. O Lobão brigou com as gravadoras. Um tempo que ainda se falava de disco e tal. Que dizia o Lobão que ele vendia muito mais disco do que a gravadora informava ele, tempo do disco. E aí, ele diz, não vendo mais pelas gravadoras, eu vou vender só em banca de jornal, porque as gravadoras estão me logrando. E aí até se começou um movimento para quê? E hoje tu vai ver, pessoal, se tu pegar quase todo o livro, vai ter um número de exemplares. Se tu pegar um CD, um DVD, tem que ter um número de exemplares, para que o autor possa fiscalizar, ok? Bom, última referência que eu faço quanto a esse ponto, é o inciso 29, pessoal. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio, de novo, pelo amor de Deus, autor possui privilégio temporário. O autor possui privilégio temporário para utilizar aquilo que ele inventou. Privilégio temporário. Depois de algum tempo, aquilo cai no que se chama de domínio público. Até tem o site lá, domínio público, né? Coisas que são de fato de domínio público. Domínio público, ou cai em domínio público determinado invento, depois de determinado tempo. Observem, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O que eu preciso te lembrar? A propriedade imaterial também tem que cumprir a sua função social. Genérico, pessoal, medicamento genérico. O que é um medicamento genérico? Genérico, tem outro nome, é genérico e similar, eu acho, né? Não tem esse negócio de medicamento genérico, medicamento similar. O que é isso, pessoal?
Isso decorre dessa manifestação do Estado em relação ao quê? Os laboratórios investem em pesquisa. Ótimo. Eles têm que ter um tempo para explorar as patentes. Depois de um determinado tempo, essa patente tem que cair em domínio público. E também, dependendo da importância que esse medicamento tem para salvar a vida das pessoas, não tem do laboratório explorar ad eterno esse medicamento. Quebra a patente, por quê? Porque mais vale, nesse caso, o direito ao quê? À vida, do que o direito à propriedade, ok? Ainda que, por vezes, a propriedade se sobrepõe a outros direitos fundamentais. Querem ver um exemplo, pessoal? A nossa Constituição assegura a todas o direito à saúde, concordam comigo? Assegura, né? O que eu quero mostrar? A importância da propriedade. O que vale mais? O direito à saúde ou o direito à propriedade? O que vale mais? O direito à saúde ou o direito à propriedade? Depende. O senhor vai dizer que a propriedade vale mais do que a saúde? Claro que sim. Sinta uma dor de barriga ou queira fazer um exame e bata lá no Hospital Moinhos, sem ter convênio e dizendo: não tenho direito a pagar a consulta, mas quero ser atendido porque a Constituição me assegura direito à saúde. O que vão ter que fazer? Te arranca daqui, te some daqui, puxa. Por que vão ter que botar a correr de lá? Porque nesse caso é um hospital o quê? Particular. É um hospital particular. Agora, obviamente, se o cara está morrendo, chegou lá morrendo, o que eles têm que fazer? Tem que atender o cara, né? Tem que atender, porque se eles não atenderem, eles vão responder por omissão de socorro. Ali, a vida é mais importante que a propriedade. Mas, se não, a propriedade pode ser mais importante que o direito à saúde. Claro que sim. Ok, pessoal? Bom, por que eu estou falando isso? Para que a gente veja que esses direitos aqui, ó, eles não são estáticos. Eles se movimentam. Depende de cada situação qual vale mais. A saúde, a propriedade, a vida. Ok, pessoal? Tranquilo? Fechamos a propriedade, então. É assegurado o direito à herança. Não tenho o que comentar em relação ao inciso 30. É garantido o direito de herança. O inciso 31 cabe uma pequena referência. Olha só. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiro situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Quem é o de cujos? De cujos é o falecido. O finado é o de cujos. O morto é o de cujos. Então vamos imaginar assim, que o falecido deixou bens aqui no Brasil. Falecido deixou bens aqui no Brasil. Falecido também deixou cônjuge, a esposa e filho, os brasileiros. Qual a lei vai regular a sucessão dos bens, ficaram bens aqui, ó, bens do estrangeiro aqui no Brasil? Qual a lei vai ser utilizada para tratar da sucessão desses bens? A lei brasileira. Salvo se a lei, o que diz ali? Pessoal do de cujos. O que é a lei pessoal do de cujos? O morto, o estrangeiro, ele era, sei lá, ele era dos Estados Unidos. A lei pessoal do de cujos, do estrangeiro, é mais vantajosa para a esposa e para os filhos brasileiros do que a lei brasileira. Qual a lei vai ser utilizada nesse caso? A lei americana. Observem, pessoal, observem, nós temos aqui, ó, a sucessão de bens do estrangeiro situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. A lei mais vantajosa para o cônjuge e para os filhos brasileiros. Perfeito?
Fechamos esse ponto? Joia, não tenho preocupação. O 32 eu tenho menos preocupação ainda. 32 diz assim, ó, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pessoal, isso já foi feito, né? Hoje nós temos um Código de Defesa do Consumidor, isso aqui não vai ser cobrado de vocês. Bem, direito à informação. Direito à informação. Tem dois tipos de informação que eu quero que vocês levem em consideração. Quando se fala de informação, existe informação de interesse, vejam, existe informação de interesse pessoal. Olha só, e eu quero que vocês me ajudem, pessoal. Olha só, pega por favor, o inciso 33. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular, interesse pessoal, interesse pessoal, interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Informação de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essa informação deve ser prestada no prazo estabelecido por lei. O que é uma informação de interesse particular? Minha. O que é uma informação de interesse coletivo ou geral? Bom, uma informação que pode estar relacionado com o interesse de uma associação, o interesse que é um interesse de um grupo de pessoas. Perfeito? Todos têm o direito de receber essa informação, ok? Agora, pessoal, essa informação sendo sigilosa, eu não tenho direito de receber. O que é uma informação sigilosa? Salvo se essa informação for sigilosa. Qual é a informação que é sigilosa, queridos? Aquela que seja imprescindível para a segurança da sociedade ou do Estado. Olha o que nós temos aqui. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, salvo a informação sigilosa. Essa tu não tem direito a saber. O que é informação sigilosa? Já dissemos, imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade. Tá, me dá um exemplo de informação sigilosa, então. Que é imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade. Um exemplo, senhores. Eu gostaria de saber do Exército Brasileiro qual é o efetivo militar que está situado na região sul do país. Eu vou obter essa informação? Não, essa informação é o quê? Sigilosa. Eu quero saber a quantidade de armas que possui o Exército Brasileiro armazenadas no paiol da 8ª Brigada, sei lá, não entendo nada de Exército. Não faço a menor ideia. Eu comecei a falar e me empolguei, já estava em 8ª Brigada, sei lá se tem isso. Mas eu quero saber isso. Por que tu quer saber? Não, eu quero saber porque eu tenho direito à informação. Essa informação é sigilosa, ok? Por que eu estou insistindo um pouco mais aqui com a informação? Sempre que tu quiser, veja, uma informação particular. E agora, cara feia que tu me vês, irmão. Se eu não obtenho essa informação particular, eu vou utilizar o habeas data, né? Sempre que eu quero essa informação particular e eu não obtenho a informação particular, a informação da pessoa do impetrante, ele pode buscar através do habeas data. Agora, questãozíssima de prova. Depois de falar do direito à informação no 33, o 34 diz assim, pessoal, olha só. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa,
O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha A, do inciso 34. E a linha B, a obtenção de certidão em repartição pública para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Eu colocaria assim para vocês. Olha só. Informação, petição e certidão. Informação, petição e certidão. Informação, petição e certidão. O que eu vou explicar para vocês juridicamente é horrível. Não deem valor jurídico para o que eu vou explicar para vocês. Agora, levem isso em consideração para acertar a questão de prova, tá? Porque também tem uma coisa importante, eu não estou ensinando aqui para vocês direito. Estou pouco me interessado aqui, querendo que vocês aprendam direito constitucional. É impossível que em 5 aulas vocês aprendam Constituição Federal e Constituição Estadual. Não, eu quero que vocês acertem questões. Podemos combinar dessa forma? Se vocês utilizarem o que a gente está estudando aqui para acertar a questão, sem aprender nada de direito constitucional e acertarem as questões, pode ser? Dá para ser? Ou vocês fazem questão de aprender direito constitucional? Que eu sempre quis aprender direito constitucional. Aí vai estudar direito constitucional. Não se preocupem com isso, aprender. Eu tenho o direito à informação. Tu obtém a informação através do quê? Petição. Petição é um instrumento pelo qual tu vai obter a informação. A informação está lá. Tu quer a informação, tu vai obter a informação pedindo. Tu pede através de uma petição. E a informação vem sob a forma do quê? Uma certidão. Então eu quero saber qual o proprietário de um imóvel. Aí eu vou até o cartório e faço uma petição. Faço um pedido. Lá no cartório de registro de imóveis. E aí o cartório de registro de imóveis vai me fornecer uma certidão. Entendido dessa forma, pessoal? Informação, petição e certidão. Informação é o direito que tu tem, o direito à informação. Petição é um instrumento pelo qual tu vai exercitar esse direito. Certidão é o documento em que vem a informação. Pode ser assim? Tranquilo? Bom. Professor, se eu não obtiver a informação, eu posso usar o habeas data. Se a informação for da pessoa, do impetrante, ok? Ok. Questão de prova. Uma empresa buscou uma certidão que deveria conter informações relativas a esta empresa. Foi negada a certidão. A empresa poderá utilizar para obter esta certidão. Letra A, habeas corpus. Letra B, mandado de segurança. Letra C, habeas data. Letra D, ação popular. Letra E, mandado de injunção. Vamos de novo, porque vocês já esqueceram a letra A. Olha só. A empresa quer obter uma certidão com informações da empresa. Foi negado o direito de certidão com essas informações da empresa, ok? Joia. A empresa pretende obter essa certidão. Vai utilizar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção ou ação popular. Eu forcei aqui para que vocês caminhassem para o habeas data. Não é habeas data, pessoal. Mandado de segurança porque o que ela quer é o direito de certidão. Certidão eu não obtenho com o habeas data. Certidão eu obtenho com o MS, mandado de segurança. Habeas data, a questão tem que deixar clara que o que tu quer é uma informação. Informação da pessoa do impetrante que esteja num cadastro público ou de caráter público, ou cadastro governamental ou de caráter público, conforme estabelece a Constituição. Depois a gente vai falar com mais detalhe, mas aqui eu já queria fechar esse ponto. Tranquilo? Fechamos informação, petição e certidão? Tranquilo? Jóia. Agora que nós falamos sobre isso, inciso 35, princípio do acesso ao Poder Judiciário, garantia de acesso ao Poder Judiciário
Inciso 35, pessoal, ele está muito relacionado à segurança. Segurança jurídica. A lei, olha só o 35, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário. Me ajudem aqui, pessoal. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça. Tem uma questão sem vergonha lá que eles colocam que só lesão, ameaça não, tanto um como o outro. A lei não excluirá, olha só, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Nenhuma lei pode criar condição para que tu acesse ao poder judiciário, para que tu tenha acesso ao poder judiciário. Assim, os deputados, os senadores tiveram a brilhante ideia de que, como existem muitas ações judiciais tramitando, para diminuir o número de ação, eles criaram uma lei dizendo: antes de ingressar com uma ação judicial é necessário enviar uma carta para a parte contrária, questionando da possibilidade de um acordo extrajudicial. Para que tu possa ingressar com a ação, tem que ter uma cópia do AR enviado para a parte contrária. Essa lei é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque criou uma condição para que eu possa ingressar com a ação. Qual foi a condição? Mandar uma carta. A lei não pode criar qualquer empecilho. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ok? Claro, teria para apontar para vocês uma exceção, na verdade, duas exceções. Eu vou apontar duas exceções. Uma exceção é a chamada justiça desportiva. Por quê, pessoal? Porque a própria Constituição coloca que... E eu vou falar agora e depois vou falar sobre justiça desportiva, porque normalmente em questão que envolva órgãos do Poder Judiciário, a alternativa errada ou as alternativas erradas, quando pede assim, ó, aponte nos órgãos a seguir quais são órgãos do Poder Judiciário. Se tiver lá Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é órgão do Poder Judiciário. Professor, mau nome, professor. Superior Tribunal de Justiça Desportiva não é órgão do Poder Judiciário. Isso é um órgão administrativo, não faz parte do Poder Judiciário. Mas a nossa Constituição, quando trata do desporto, ela diz que qualquer ação que envolva desporto, pessoal, primeiro eu tenho que recorrer à justiça desportiva. E se a justiça desportiva não der uma decisão em 60 dias, aí eu posso ir ao Poder Judiciário. Se a justiça desportiva não decidir em até 60 dias. Ou seja, antes de ir para o Judiciário, eu tenho que ir primeiro aonde? Justiça desportiva. Essa é uma exceção, tá? Essa é uma exceção a esse princípio do acesso ao Poder Judiciário. Acesso ao Poder Judiciário, ok? Entendido, pessoal? Tranquilo aqui? A segunda exceção que eu ia colocar para vocês, o que é que vocês estão tentando ler? Aonde? Ah, pensando numa outra exceção, a outra exceção é o habeas data, irmão. A outra exceção é o habeas data. Porque eu só posso entrar com habeas data se for negado o que é? Negada a informação. Então, primeiro eu tenho que buscar a informação. Se a informação for negada, aí eu vou buscar o habeas data. Então, é a segunda exceção, tá? Uma é a justiça desportiva, a outra é o habeas data. Disse que ia falar de duas, tu bem lembrou a segunda, tá bom? Tranquilo, pessoal? Joia, fechamos o 35. 36, nós já falamos. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
a lei não prejudicará, segurança jurídica nós falamos, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Me diz uma coisa, me ajuda aqui. Quando é que tu tem direito adquirido? A gente já falou sobre direito adquirido, né? E a gente diz que há uma diferença do direito adquirido, para a expectativa de direito, ok? O que é o direito adquirido? Eu tenho direito adquirido, olha só, direito adquirido quando pode ser exercitado. O direito ele é adquirido quando ele já pode ser exercitado. Eu tenho direito adquirido quando eu posso exercitar esse direito. Mas porque eu não quis, eu não exercitei. O direito adquirido e já exercitado, a gente chama de quê? Ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, eu vou dizer para vocês que é o quê? Que é o direito adquirido já exercitado de acordo com a lei. Direito adquirido. Eu adquiri o direito e eu ainda não exercitei, mas eu já tenho esse direito. Senhor, já tenho o direito de tirar a carteira de motorista. Não exercitou, mas já tenho o direito. Agora, se mudar a lei, essa lei pode lhe prejudicar? Não. Por quê? Porque tu já tem o direito adquirido. Eu que tinha o direito adquirido e já exercitei esse direito, eu posso dizer que tirar a carteira de motorista, para mim, já se tornou o quê? Um ato jurídico perfeito. Porque eu adquiri o direito e já exercitei. Se alguém questionar juridicamente esse meu direito e eu defender judicialmente esse direito e obtiver uma decisão judicial com trânsito e julgado, aí eu vou ter o quê? Coisa julgada. O que é a coisa julgada, pessoal? Eu tenho coisa julgada quando eu tenho uma decisão que é uma decisão que não pode ser atacada por recurso. A lei não prejudicará aquilo que já foi discutido, que já foi decidido em última instância pelo Poder Judiciário, ok? Fechamos então, ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Pessoal, eu preciso desse ponto aqui com vocês. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Qual é a questão que eu quero aqui? Só para a gente fechar esse ponto. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha no item seguinte que tu tem ali, porque na sequência do não haverá juízo ou tribunal de exceção, fala que a lei reconhecerá a instituição do tribunal do júri, né? É reconhecida a instituição do tribunal do júri com a organização prevista em lei. Olha a linha D desse inciso que fala do tribunal do júri. Diz que o tribunal do júri tem competência para julgar o quê, pessoal? Crime doloso contra a vida. Tribunal do júri, portanto, é para julgar crime doloso contra a vida. A competência do tribunal do júri é para julgar crime doloso contra a vida. Ou seja, se o cara cometeu um crime que não é doloso, olha a estupidez que eu estou dizendo. Se o cara não cometeu o crime doloso contra a vida, ele não deve ser julgado pelo tribunal do júri. Para fechar a ideia aqui com o tribunal de exceção. Submeter alguém ao tribunal do júri, se essa pessoa não cometeu um crime doloso contra a vida, é submetê-lo a julgamento perante um tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? Tribunal de exceção é aquele tribunal que não é o tribunal competente para julgar aquela pessoa. Importante. O tribunal de exceção só existe em relação ao Poder Judiciário, pessoal? Essa garantia, não haverá juízo ou tribunal de exceção, aplica-se só para o Poder Judiciário? Não. Como assim, professor? Quem julga não é o Poder Judiciário? É, normalmente. Aí eu te pergunto,
Quem é que julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, pessoal? Quando o presidente da República comete um crime comum, ele é julgado pelo STF. Quando ele comete crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado. Se o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade e é julgado por outro órgão, eu estou tendo o quê? Tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. As pessoas devem ser processadas pelos tribunais competentes para tanto. Ok, queridos? Tranquilo? Muito bem, então o que eu tinha para passar para vocês era isso. Na próxima aula a gente avança então a partir do tribunal de exceção. Vamos encerrar daí na próxima aula todos os direitos individuais e coletivos e vamos fechar também os direitos sociais na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, boa noite para vocês.